Somos abençoada. Glória a Deus por esse louvor maravilhoso. Muito obrigada, Marília. Que Deus continue te abençoando, te ungindo, né, como adoradora, para que possa trazer para os nossos corações, de quem ouvir, né, essa canção maravilhosa, abençoada. Como ela mesma disse, somos filhas, né? Vamos orar então agora. Pai amado, queremos te agradecer por esse momento especial, Deus, aqui contigo. Eu sei que o Senhor está aqui. Te agradecemos por esse louvor, Pai, que fala da tua grandeza, que nos revela que somos filhas, que somos amadas do Senhor, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Convido a Ti, Espírito Santo, para continuar, porque eu sei que também está aqui conosco através desta palavra. Que esta palavra venha a ser renovadora, venha a ser um bálsamo de Gileade, que venha nos fortalecer como mulheres de Deus, porque assim precisamos do Teu Espírito Santo, Pai. Precisamos que lá fora existe um mundo que precisa de Ti, do Teu amor. Não é só aqui dentro, Pai. Nos faz mulheres valorosas, ó Deus, que possamos refletir a Tua glória em todas as situações da nossa vida, Pai. Entregamos esta palavra, entregamos este louvor e coloco tudo na Tua presença e consagro a Ti, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bom, Deus me deu esse tema também estudando a palavra, né? Deus fala conosco, Ele se revela na tua palavra. Ele é a profecia que nós recebemos todos os dias quando lemos a palavra do Senhor. E lendo ali em João 14, onde fala, Filipe pergunta para Deus, para Jesus, né? Pai, ele pergunta, me revela o Pai, me mostra o Pai. E aquilo queimou no meu coração, né? Porque a palavra queima, porque ela está dizendo algo para nós. Por isso que é importante que nós possamos buscar em Deus todos os dias, fazer o nosso devocional, porque a palavra é aquela que nos fortalece, que nos revela a vontade do Pai. E quando ele falou assim, mostra-me o Pai, aquilo eu falei, nossa, meu Deus, que missão é? É uma missão. Me lembrei como é importante que nós, como mulheres, possamos mostrar o Pai no nosso dia, na nossa vida, nos contextos que nós vivemos. E aí eu fui meditando nessa palavra e Deus foi falando ao meu coração sobre a importância que nós temos essa missão, esse chamado de mulheres, que nós sejamos relevantes aonde nós colocarmos nossos pés. E uma das missões que nós temos, primeiramente, é mostrar o nosso caráter como Cristo, né? Como Cristo é, o que Ele espera de nós nesse mundo tão, tão difícil. Nós precisamos mostrar o Pai. Mas eu pensei, mostrar o Pai não é por força, não é por violência, é pelo poder do Espírito Santo. E nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos para que Ele possa colocar em nós a capacidade para mostrar o Pai no dia a dia. E Deus me mostrou, me levou assim, mulheres, né, que tem no contexto da Bíblia, que fizeram diferença. Então nós temos que usar a palavra de Deus para dar exemplo, para depois chegar no nosso contexto, né, de hoje, como mulher de Deus. E nós temos ali, por exemplo, eu olhei a vida de Débora, fui pesquisar a vida de Débora, era uma juíza, né, que defendia, que era conselheira, e ela sentava numa tamareira, à sombra, e ali as pessoas iam procurá-la e pedir conselhos. Era uma mulher líder, era uma mulher que tinha intimidade com Deus, porque nós procuramos uma pessoa para nos aconselhar, porque vemos a imagem de Deus nela. Então ela mostrava ao Pai no seu contexto, naquele momento que ela vivia. E o povo ia buscar conselho. E mais tarde, se você buscar aqui a referência aqui de Débora,
Está em Juízes, né? No capítulo 4, você em casa pode ler e ver a importância que Débora representou como mulher de Deus naquela época. E ela liderou, ela praticou a justiça, a liderança. Ela era ousada. Ela era tão uma mulher de fé, de coragem, de força, que passava, que ela foi a líder no contexto de guerra. Só para você ter ideia, em vez de ser um homem, foi ela que foi à frente do exército. Mas é longo o tempo, não nos dá, mas eu quero que você possa até anotar e ler o capítulo 4 de Juízes, para você ver a importância de Débora, o que ela é importante, o que ela uma mulher de liderança. Outra também que eu pesquisei também sobre Esther. A Esther era uma rainha, né, judia, que foi escolhida ali pelo rei, que também tem uma história linda. Vocês podem ir no capítulo 4 de Esther. Esther era uma mulher de coragem, de amor e sacrifício. Ela fez um sacrifício enorme. Uma das coisas também características de Esther, ela, quando precisava resolver aquele problema para defender o seu povo, ela foi escolhida para salvar o povo judeu. Ela tinha uma missão. E ela convocou o povo para orar e jejuar. Então, Esther, nós podemos tomar um exemplo como Esther, uma mulher que tinha força, coragem, que fez um sacrifício para salvar uma nação, o seu povo. Ela foi escolhida naquele momento e ela pediu o quê? Oração e jejum. São duas armas importantes que nós mulheres temos que ter na nossa vida, que é a oração e o jejum. E com isso, nós podemos enfrentar a vida ali fora. Com isso, nós somos capacitadas para mostrar o Pai, como mulheres de Deus. Ana era uma mulher de perseverança e fidelidade. Ela está em 1 Samuel 1, também fala. Ela era esposa de Eucana, ela era estéril, e ela não podia ter filhos. Ela era humilhada pela segunda mulher de Eucana, a Penina, mas ela tinha confiança em Deus. Ela mostrou confiança. E ela foi para onde? Para os pés de Jesus, para os pés do Senhor. Buscar aquilo que ela queria, que ela desejava. No contexto que ela vivia, não ser mãe era humilhante, deixava a mulher como se ela não fosse uma mulher capaz. Mas o que me marcou aqui foi a atitude de Ana, na sua dificuldade. E Ana também mostrou o Pai. Ela mostrou com a sua fé, com a sua oração, se humilhou ali diante do altar ali, do Senhor, do templo. E Ana conquistou através da oração, da humildade, né, de orar e estar na presença de Deus ali. Então, ela mostrou o Pai. Então, as pessoas, por que ela está aqui hoje, na Bíblia, né, sendo citada como uma mulher que orou e conseguiu o seu milagre? Ela ficou na história. E quando nós ficamos na história, é um legado que nós deixamos. E nós podemos, no contexto de hoje, deixar o nosso legado como mulher de Deus. E Ana é um exemplo. Maria, né? Maria foi escolhida pela obediência e pela humildade. Foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela era agraciada. Então, o que fala de Maria? Maria era obediente. O que ela era obediente? Obediente à palavra. Ela era pura. Ela tinha humildade. Deus se agradou e escolheu uma pessoa especial para gerar o seu filho, através do Espírito Santo. Então, é uma mulher que nós devemos também estudar ali, Lucas 1, no capítulo 1, do versículo 26 e 38, nós vamos ver a trajetória de Maria, que deixou um legado de mulher de obediência,
de uma mulher que tinha intimidade com Deus, que era pura. Ela mostrou o Pai. Ela mostrou o Pai. Ruth era uma mulher, no capítulo 1, né, de 1 a 4, você vai ver a história de Ruth. Ela mostrou lealdade à sua sogra e compromisso. Aquela menina, ela largou tudo, a sua família, para poder servir a sogra, porque viu nela uma mulher que mostrava o Pai. A vida de Ruth, ela foi assim escolhida, né, com Boaz para gerar a descendência de Jesus, não é mesmo? E ela mostrou lealdade, ela mostrou amor, e a sogra dela, ela viu, né, Noemi, que aquela mulher exalava o amor de Deus. Ela representava Deus, ela mostrava o Pai, porque ela não era da mesma raça, ela era de outra raça, mas ela ganhou Ruth mostrando o Pai. Tanto que Ruth falou: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. A Noemi foi missionária dentro da sua própria casa. E hoje eu falo que nós também devemos, porque se eu mostrar o Pai dentro da minha casa, com o meu esposo, o meu contexto de família, os nossos filhos vão querer nos seguir e vai dizer para nós também: o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Então nós precisamos mostrar o Pai, né? Então ali, só voltando aqui um versículo, eu vou ali no Mateus 5,16, se alguém quer anotar ou abrir, mas assim diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que as suas boas obras glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então veja bem, que a luz de vocês, nós carregamos a luz de Cristo. Nós precisamos resplandecer lá fora as nossas boas obras. Para quê? Para glorificar o Pai, mostrando o Pai, as pessoas vão querer o Pai. Quem é esse que você segue? Por que você é assim? Quando nós mostramos o Pai. Lógico, nós não somos pessoas perfeitas, nós temos imperfeições. Nós sabemos que não é fácil, um dia de cada vez. Temos defeitos, nós caímos, fraquejamos, temos sentimentos que lutam contra nós. Mas a mulher que está aos pés de Jesus, que está caminhando com Deus, orando, lendo a palavra, jejuando, buscando, vindo aqui hoje na casa do Senhor, essas mulheres se tornam fortes e são capazes de brilhar a luz de Cristo na vida das pessoas. Então nós precisamos de brilhar, mas a luz de Cristo, não a nossa. E na nossa casa, na nossa família, no trabalho, aonde você coloca a planta dos seus pés, no dia a dia, no supermercado, na sua vizinhança, ter sempre um sorriso, porque quem tem Cristo, pelo menos, pode até ter dificuldade, né, Marília? Mas tem um sorriso. Eu falo que o sorriso da Marília eu acho lindo, né? Ele tem o dom de curar. Esse sorriso cura, né? Você sabe que tem trabalho em hospitais com palhaços e tudo para trazer alegria para as pessoas. O sorriso cura e é importante. Mas o sorriso ele não vem com a nossa força, ele vem com o Espírito Santo que está em nós, que nos levanta, que nos sustenta todos os dias, né? Como mulheres cristãs de hoje, podemos mostrar o Pai. Como podemos mostrar o Pai hoje? Na família, como eu disse, sendo presença de amor, cuidado e ensino da palavra. No trabalho ou estudo, com honestidade e excelência. Nos relacionamentos, perdoando e tratando todos com respeito.
na vida espiritual, cultivando oração e intimidade com Deus, no serviço ao próximo, ajudando sem esperar reconhecimento, em decisões difíceis, confiando e obedecendo a Deus. Vamos passar momentos difíceis e nós precisamos confiar e obedecer a Deus, apesar de todas as dificuldades. Nós temos que confiar. Na comunicação, usando palavras que edificam. Como palavras são importantes, não é mesmo? A palavra diz que a palavra é vida ou morte. E nós precisamos, como mulheres de Deus, mostrar o Pai com as nossas palavras. Abençoar as pessoas. Declarar vida todos os dias, por mais que seja difícil. Às vezes a gente fala, abençoa, Deus fala, abençoa os inimigos, né? Eu tinha um cunhado falecido e ele falava assim, eu já descobri o jeito de xingar, os crentes xingam. Abençoando, né? Vocês falam, eu abençoo, te abençoo. Não, é porque a gente abençoa mesmo. Apesar, porque nossos olhos têm que ter os olhos de Cristo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. E Deus nos ensinou que devemos abençoar as pessoas. Então a gente abençoa. Né? Até os difíceis a gente abençoa, mas ele morreu salvo, graças a Deus. Aleluia. Deu trabalho, mas conseguimos mostrar o Pai para ele e eu sei que ele está com Jesus agora. Até um dia eu contando para ele, olha, vou te mostrar como que é, você vai entender o que é. Abrir os braços. Eu estava evangelizando ele e abri, aí a minha irmã começou a rir, falei, mas é muito engraçado, mas é interessante esse jeito, né? Mas foi o que o Espírito Santo me deu, né? Pode ser criança, pode ser infantil, mas foi o que Deus fez, né? Me fez fazer, eu fiz e graças a Deus ele está lá com Jesus hoje. Foi uma grande caminhada, né? Mas foi bom, glória a Deus, valeu a pena, né? Então, no testemunho público, vivendo de forma coerente, inclusive online. Né? Porque muitas vezes a gente faz coisas online que não agrada a Deus. Então, nós temos que vigiar. Os olhos do Senhor estão sobre a terra. Ele está ouvindo o que nós falamos. Mas o bom, né, que Deus sempre com Jesus tem em volta. Porque Deus espera de nós o arrependimento. Então, se naquele dia você errou, pecou, não deixe o diabo jogar lixo na sua cabeça que não tem volta. Com Jesus tem, com o diabo não. Ele só vai levando você para o fundo do buraco. Mas Jesus te perdoa, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Né? Perfeito é só Ele. Ele sabe que não é fácil, o inimigo luta contra as nossas vidas todos os dias para nos atacar, para nos tirar do caminho do Senhor. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não fomos chamadas para fazer grandes feitos, mas viver em constância e em coerência no caminho do Senhor. Deus não espera, Deus espera de você no dia a dia, não grandes coisas. Se tiver que fazer grandes coisas, Ele vai te capacitar para grandes coisas, porque às vezes Deus pede coisas assim que realmente é só pelo poder dele, mas Ele quer de nós que nós possamos mostrar o Pai todos os dias no nosso caminhar, na nossa vida. Mostrar o Pai é viver de modo que nossas ações apontem para Ele. As mulheres da Bíblia enfrentam desafios diferentes, mas todas tinham algo em comum: um coração disposto a obedecer e confiar. Por isso que elas estão hoje na Bíblia. Mulheres que venceram as suas batalhas, como nós. Nós estamos também num mundo que nós temos que vencer um dia de cada vez. Eu falo isso é muito importante, porque a Bíblia nos fala isso.
Já basta o seu mal, o mal. Mas se estamos com Jesus, se estamos alinhados, se obedecemos a sua palavra, se confiamos nele, ele vai nos ajudar a vencer todos os dias. Deus procura mulheres que brilhem sua luz no lar, no trabalho, na igreja e no mundo. Agora, o que as pessoas veem de Deus em nós? É uma pergunta que eu posso falar, que nós devemos levar conosco e começar a refletir. O que as pessoas veem de Deus em nós? O que elas veem? E nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e buscar na intimidade e perguntar para Deus: sonda o meu coração e vê se há algum caminho mau em mim e me purifica, me ensina, me revela. Se eu não estou vendo, me mostra, Espírito Santo. Então nós precisamos todo dia nos fazer essa pergunta: Senhor, hoje começa um dia, eu consagro a Ti esse dia, eu peço que o Senhor olhe para mim, se eu falhar, me fala, para que eu possa voltar e perdoar, para que eu possa me arrepender e continuar a luz de Cristo na minha vida, nas suas vidas, brilhando lá fora, principalmente lá fora e dentro da sua casa. Dentro da sua casa e lá fora, porque aqui é um contexto bom, né? Oi, bom dia, shalom, paz. E nós estamos aqui reunidos com Deus. Sim, Ele está aqui. É importante isso. Mas a guerra é lá fora. É no seu lar. É no seu trabalho. No seu dia a dia. E nós, como mulheres de Deus, somos chamadas, é uma missão que nós temos, de mostrar o Pai e ser luz no mundo. Essa é a missão. Que você queira, que isso queime no seu coração, que você saia todo dia, você acorde todo dia com isso: eu preciso mostrar o meu Pai. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não posso pela força do meu braço, mas se tu estiver comigo, eu farei. Eu mostrarei o Senhor lá fora. Então, quando nós nos tornamos íntimas de Deus, isso vai abrindo mais, vai aquecendo mais o nosso coração, vai nos libertando, vai nos dando força para abandonar as coisas da carne, a vencer a carne, porque ela milita contra o Espírito todos os dias. Todos os dias a carne vai militar pelo Espírito. Nem tudo é o diabo. Muitas vezes, a maioria das vezes, a nossa carne, porque a nossa carne é fraca. Mas não existe constância com Deus se não tiver intimidade na palavra, na oração, no jejum, né? Indo à igreja, buscando, ouvindo a palavra de Deus. E é isso que quando uma mulher conhece o Pai, o mundo inteiro sente o reflexo de sua presença. Então, o que Deus espera de nós? Que nós possamos refletir a sua glória. E hoje, essas palavras é só um resumo, porque é muito profunda essa palavra de mostrar o Pai. Mas o que eu quero deixar hoje é que nós temos, com gratidão, um dever. Nós somos devedoras de Cristo. Nós precisamos mostrar o Pai todos os dias. Há um mundo lá fora que está morrendo sem salvação. Há famílias sendo destruídas porque não mostra o Pai. Os filhos não vê o Pai na vida cotidiana da sua casa. Então nós precisamos. Mas eu não vim aqui para a gente sentir culpa, porque Deus é um Deus perdoador. Nós precisamos só começar hoje. Se não fez, nunca é tarde com Deus. Nós precisamos estar atenta com o Senhor, com o coração queimando, com desejo de mostrar o Pai, de ser missionárias, com essa missão de mostrar o Pai. Eu queria também, se alguém tem alguma dificuldade, quer uma oração, eu quero concluir hoje orando. Se alguém quer chegar no altar, ou ajoelhar,
aí no Pai, Senhor, se eu tenho falhado, abre o seu coração com Deus. Fala, Senhor, se eu tenho falhado, se diante de Ti eu não estou mostrando o Pai, me ajuda, Espírito Santo, a partir de agora. Para que o Senhor me ajude a mostrar o Pai. Porque Ele morreu na cruz. Ele pagou um alto preço por nós. E é o mínimo que nós podemos dar para Ele. É mostrar o Pai. E mostrando o Pai, nós vamos gerar salvação. Porque Jesus morreu para nos salvar. Esse foi o propósito de Deus. Salvação. Reconciliação da sua criação com o Pai. E quando nós recebemos Jesus no coração, nós deixamos de ser criatura e passamos a ser filhas amadas do Senhor. E hoje eu termino assim: mostre o Pai, que a sua luz possa brilhar todos os dias. Eu sei que não é uma tarefa fácil, ninguém vai conseguir fazer pela força do braço, mas que nós possamos deixar nessa tarde hoje, com essa missão, e tentar refletir todos os dias, se cobrar todos os dias. Para quem? Para a glória de Deus. E o seu caminho será um caminho melhor, um caminho de mulheres que vão mostrar força, que vão mostrar o caráter de Cristo. Amém? Se alguém quiser receber uma oração, ou agora ajoelhar em teu lugar, eu vou convidar a Roberta para fazer essa oração, para que o Senhor, o Espírito Santo, venha sobre nós, sobre mim, sobre cada uma aqui. E que quando nós começarmos essa nova semana, até Jesus voltar, nós possamos ser mulheres fortes. Porque existe lá em Daniel, é um versículo também que grita dentro de mim: o povo que conhece a Deus se torna um povo forte. Daniel 11:2. Então, a mulher que conhece a Deus se torna uma mulher forte. E sendo com Deus, nós vamos vencer. Nós vamos vencer o papel de mãe, de mulher, de esposa, de filha. Aonde você colocar os pés, vocês vão ser luz. Amém? E Deus abençoe essa palavra que eu tenho. E termino: mostra o Pai. Eu quero. Vocês querem? Amém?